Você sentiu isso agora, não foi? Esse arrepio que te atravessou o corpo. Não é emoção. Não é acaso. É o céu tocando você mais uma vez. Essa mensagem não apareceu por acaso na sua tela. Ela é uma resposta direta a tudo que você tem sentido ultimamente. A angústia sem nome. O peso inexplicável. A sensação de estar prestes a desmoronar. Hoje, Deus te chama pela segunda vez. E essa segunda chamada não é convite, é urgência. Você pode até ter ignorado da primeira vez, mas agora há algo em jogo que você não pode mais adiar. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar a rota da sua vida menos e de toda a sua casa. Isso não é só um vídeo. É o céu batendo na sua porta. Você andou esperando que as coisas se resolvessem sozinhas, como se o tempo fosse um curador automático, um médico silencioso. Mas o tempo não cura menos, ele revela. Ele é um espelho. E tudo o que você está vendo se desestruturar agora, na sua casa, na sua vida, na sua mente, é reflexo daquilo que você não quis ou não teve forças para enfrentar no passado. Você sentiu que precisava parar. Você ouviu aquele primeiro sussurro lá atrás, aquela sensação de tem algo errado, mas achou que era emoção, achou que era só uma fase. Isso. Tentou manter tudo de pé, mesmo quando dentro de você tudo estava desmoronando. Só que agora, essa voz volta mais forte. Ela não vem mais como convite, vem como alerta. O que está se aproximando pode ser decisivo. E não se trata apenas do algo difícil. É algo espiritual. Algo que pode afetar mais do que apenas você. Pode tocar sua casa, seus filhos, seus relacionamentos, sua saúde emocional. Você percebe como tudo ao redor parece mais pesado, como se a paz tivesse evaporado da sua casa. As conversas se tornaram mais secas, os ambientes mais frios, o cansaço mais profundo. Isso não é só esgotamento. Isso é um sinal. Você vem acumulando funções, preocupações e dores que nem são suas, sempre cuidando de todos. Mas quem tem cuidado de você? Hoje, Deus entra mais uma vez na sua história. Não para reforçar uma ideia antiga, mas para impedir uma dor futura. Ele viu quem entrou na sua vida com um sorriso falso e desejo de destruição por trás. Ele percebeu as injustiças, as acusações, os julgamentos, e ele está dizendo: agora é entre você e eu estou aqui, e você precisa me ouvir. Você sabe exatamente a área da sua vida que está em risco, e você também sabe o quanto tem evitado olhar diretamente para ela. Mas agora, não dá mais para ignorar. Enquanto você escuta esta mensagem, algo já está se movendo no invisível. Você talvez ainda não veja, mas o céu já entrou em ação. Há promessas sendo liberadas. Sim, mas também há armadilhas se formando. E o que vai definir o que permanece ou o que será perdido é a sua resposta. Você pode até ter se acostumado com o caos, com o ambiente pesado, com as pressões que nunca cessam, mas existe uma guerra espiritual sendo travada agora mesmo. E você está no centro disso. A boa notícia: você não está sozinho. O Espírito te chama para um posicionamento. Não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre reconhecer que tem áreas da sua vida que não podem mais ser levadas no modo automático. Você sente essa inquietação. Não a sente. Como se estivesse carregando algo que não é só físico. É alma cansada. É espírito abatido. É um pedido silencioso por ajuda. E Deus ouviu aquela enfermidade que você não comenta, aquela dor que você disfarça, aquele medo que ninguém percebe. Ele viu tudo. E mais do que isso, ele decidiu agir. Mas ele também te alerta. Essa é a segunda vez que está te chamando. E essa porta não vai ficar aberta para sempre. Se você não se posicionar agora, vai perder algo que você orou por anos. Para alcançar o que Deus tem para sua vida, vai muito além do que você sonha. Mas requer obediência, sensibilidade, entrega. Ele quer restaurar não só sua fé, mas sua escuta espiritual, porque se você para de ouvir, você para de viver. E você foi criado para mais do que apenas sobreviver. Você é a chave para uma mudança profunda. Sua oração tem poder. Sua presença muda ambientes. Mas você precisa lembrar disso e responder não com desculpas, mas com fé. Você sente no fundo que não é por acaso que está ouvindo esta mensagem. Ela vem como um soco na alma e ao mesmo tempo como um abraço do céu. É forte, é direta, é urgente, porque a promessa ainda está viva. Mas a janela de resposta está se estreitando. Há um ciclo sendo encerrado e outro sendo aberto menos. Mas o ponto de virada é a sua decisão. E o que está em jogo não é pouco. Não é só sobre
O hoje é sobre sua casa, seus filhos, seus netos. Seus vem é sobre sua geração. Quantas vezes você adiou mudanças importantes? Quantas vezes ignorou os sinais porque estava cansado demais ou ocupado demais? Mas agora não tem mais como empurrar para depois. Você já sabe o que precisa mudar. E continuar ignorando só vai custar mais caro. Você percebe como o ambiente à sua volta mudou. Paz virou tensão. O que era leve virou peso. E você tenta manter tudo de pé, mas sente que algo invisível está querendo derrubar o que você construiu com tanto esforço. Só que Deus está te dizendo: eu entrei na sua história. Eu estou intervindo. Mas ele exige um passo de fé, uma resposta real. Porque tem bênçãos que estão sendo retidas apenas por falta de posicionamento. Se engane achando que é só uma fase ruim. É um confronto espiritual. E só quem está desperto no espírito entende a gravidade disso. Você é a muralha de proteção da sua casa. E se essa muralha estiver rachada, o inimigo avança. Mas o céu te deu uma chance, uma segunda chamada. E essa é a hora. Ou você se levanta agora, ou verá o que poderia ser, se desfazer por entre os dedos. Essa promessa não morreu, mas depende da sua resposta. Você orou por proteção para sua família, mas esqueceu de olhar para dentro. Muitas vezes a maior brecha não está no que os outros fazem menos, está naquilo que você tolera. Palavras ditas sem filtro, decisões tomadas sem consulta, alianças feitas por carência. Tudo isso abre pequenas rachaduras no seu mundo espiritual. E por essas frestas, o inimigo tenta entrar. Você achou que era só um mau humor constante, que era só o peso da rotina. Mas não, é uma guerra invisível tentando desestruturar o que você levou anos para edificar. O céu está dizendo feche a brecha, não amanhã. Agora, a inquietação que você sente nos últimos dias, aquela vontade de se isolar, o desconforto com coisas que antes te distraíam, não são aleatórios, são alarmes, sinais de que algo precisa ser corrigido e essa corocá não vem com desculpas, vem com decisão, você precisa se posicionar. Não é sobre religiosidade, é sobre santidade, sobre pureza de intenção, sobre parar de misturar luz com trevas e achar que vai sair ileso. Você já percebeu que algumas conversas começaram a te ferir mais do que antes? Que certos ambientes te esgotam, que determinadas companhias te drenam? Isso é o espírito te mostrando que a contaminação espiritual não vem com avisos barulhentos, mas com desgastes sutis e constantes. A restauração que você tanto quer começa com uma faxina espiritual. E Deus está pronto para fazer menos, mas precisa da sua permissão. Você precisa fechar a brecha. Antes que ela vire uma porta escancarada, a promessa está viva. Mas se o campo continuar vulnerável, a bênção pode virar peso. E você sabe disso, porque o Espírito já te mostrou. Agora só falta a sua decisão. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. Nem é aleatório o fato de sua história sempre esbarrar nas mesmas dores, nos mesmos padrões, nas mesmas perdas silenciosas. Há um ciclo que se repete há anos, e você sabe disso. Relacionamentos que começam bem e terminam do mesmo jeito. Planos que empolgam no início, mas perdem força no meio. Paz que dura pouco, sorrisos que escondem um vazio que insiste em voltar. Você foi escolhido para romper com isso. Deus não te chamou para repetir o que seus antepassados viveram, nem para perpetuar o que feriu sua família. Você foi separado para quebrar maldições. Para interromper o fluxo de dor que tem sido transferido como herança emocional. Você não está aqui só para sobreviver. Você está aqui para restaurar, para redirecionar o futuro, para curar com atitudes aquilo que foi ferido com palavras. E não pense que é pouco. Você se sente pressionado porque carrega um peso espiritual real. E mesmo sem perceber, sua presença muda ambientes. Seu silêncio impede guerras maiores. Mas chegou o tempo de despertar, de parar de agir como quem apenas tenta manter tudo de pé e começar a viver como quem entende que foi chamado para transformar. Você não é coadjuvante, é protagonista de um movimento espiritual na sua geração. E é por isso que os últimos tempos têm sido mais pesados. Porque o inferno sempre tenta abafar quem nasceu para romper. Mas agora não dá mais para recuar. Os ciclos de dor só serão quebrados com a sua rendição, com sua coragem de fazer diferente. De ser o primeiro da sua casa a romper com um padrão. De dizer, a partir de mim, será diferente. Você não foi chamado para repetir. Foi chamado para redimir. E essa missão começa agora, Shigu Ahora. De você se ver como o céu te vê. De deixar para trás a imagem distorcida que o medo, o fracasso e as palavras negativas colocaram sobre você. Você carrega mais poder do que imagina. E não é um poder terreno, limitado, emocional. É autoridade espiritual dada por Deus. O céu colocou sobre você a unção que transforma o ambiente. Que o desfaz mentiras,
que abre caminhos onde não há saída. Você não percebe, mas quando ora, o mundo espiritual se movimenta. Quando se cala em obediência, batalhas são vencidas. Quando você se levanta com fé, o inferno treme. Você não é qualquer um. Você foi comissionado. E essa autoridade não está baseada em títulos nem em perfeição. Está baseada em quem te chamou. Só que há um detalhe, você precisa se posicionar. Enquanto você hesita, a dúvida cresce. Enquanto se diminui, portas permanecem fechadas. Enquanto acredita nas mentiras que te disseram, ignora o chamado que o céu grita dentro de você. Chegou a hora de assumir essa autoridade, de começar a orar com convicção, de andar com ousadia, de falar com coragem. Você não foi colocado onde está por acaso. Você é resposta, você é canal, e não precisa se sentir preparado, precisa apenas se entregar. A preparação vem com a caminhada. A força aparece no meio da guerra. A sabedoria floresce quando você decide obedecer. Mesmo sem entender tudo, você carrega poder na voz, no toque, na intercessão. E onde antes você se via como fraco, o céu te vê como referência. Deus está levantando você para ser coluna em meio ao colapso. E não se preocupe com os que duvidam menos, o próprio Deus vai autenticar sua autoridade com frutos. Essa é sua hora de parar de se esconder. É tempo de se mover com firmeza. Porque, quando você assume sua posição espiritual, tudo ao redor começa a se alinhar. Você é mais do que imagina menos e chegou a hora de viver como quem crê nisso. Você chegou até aqui, ouviu tudo, sentiu tudo, e agora precisa decidir. Vai ignorar de novo ou vai responder? Essa é a segunda chamada, não uma repetição da primeira. É um chamado com mais peso, mais ergancha, mais responsabilidade, porque a janela de tempo está se fechando, e o que você escolher agora vai afetar os próximos anos da sua vida. Não dá mais para viver se arrastando, fingindo força, adiando decisões. Não dá mais para manter aparências enquanto a alma grita. Deus está te dando hoje uma chance real de recomeço, mas ela exige postura. Você precisa se levantar espiritualmente, emocionalmente e interiormente, não mais como quem sobrevive, mas como quem governa com autoridade sobre sua própria vida. E aqui vai o chamado final. Se essa mensagem falou com você, declare isso agora nos comentários. Não deixe passar. Escreva com fé algo como: eu estou atendendo a segunda chamada. Ou eu me rendo ao plano de Deus. Declare, registre no céu e na terra sua resposta. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Não por hábito, mas por conexão. Porque aqui é mais do que conteúdo. É direção espiritual. É alimento para sua jornada. É a linha direta entre o céu e você. Ative o sininho. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Alguém precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. E não se esqueça, os links na descrição têm mensagens extras e produtos que ajudam a sustentar esse canal. Cada clique, cada compra, cada gesto é uma semente plantada em terra fértil. Você está vivendo um ponto de virada. E dessa vez a escolha está clara. Ou atende ao chamado, ou assiste de longe o que poderia ter sido. Mas se você chegou até aqui com o coração aberto, parabéns, você não perdeu a chance. Você está pronto.